Shalom, pessoal! Shalom, pessoal! E hoje a gente está aqui para abrir o coração para vocês. Hoje nós vamos fazer esse vídeo falando sobre a vida do pastor e respondendo uma pergunta. A vida de pastor é difícil? Bom, pessoal, esse é um assunto muito sério para nós falarmos aqui. Nós temos visto aí nos últimos tempos tantas questões com pastores, né, suicídios, e a gente tem percebido que é um questionamento das pessoas, né? Nossos pastores parecem ter uma vida tão agradável, eles são tão íntimos de Deus, e por que, né? Chega nesse ponto. Por que eles se suicidam? Por que dessa tristeza toda? Primeiro, eu acho que é importante colocar o aspecto da vocação. A gente sempre vai ser feliz dentro do aspecto que nós somos vocacionados, que a gente se sente vocacionado. A vocação é o entendimento de um chamado, de um propósito de vida. Eu seria o piloto de avião mais infeliz do mundo, ou sei lá, qualquer outra vocação. Eu seria um jogador de futebol mais infeliz do mundo, mesmo que fosse do melhor clube europeu, porque não tem a ver com a minha vocação. E isso é importante, a felicidade sempre está vinculada à nossa vocação. E o pastor ou qualquer outra pessoa só vai ser feliz, e o inverso é verdadeiro. O jogador de futebol que também resolver ser pastor, não vai se sentir feliz sendo pastor, porque a felicidade está vinculada ao nosso propósito de vida, à nossa vocação de vida. E dentro disso a gente quer aqui destacar alguns pontos, né? O primeiro deles é que pastores também são humanos. Sim, nós ainda não viramos anjos, não moramos no céu, e algumas vezes nós olhamos a vida do pastor e nós romantizamos algo, né? Nós colocamos o pastor como uma figura assim de super-herói. Eu fui uma vez em um culto e o pastor estava ministrando sobre a dificuldade da vida de um pastor. Eu saí de lá quase resolvido a não ser mais pastor. E ainda que tenha os seus desafios, a vida de todo mundo tem desafios. A vida de todo mundo, todos nós enfrentamos. E isso é importante, porque às vezes a gente acha que alguém, por ser pastor, ele se tornou um ser iluminado, que agora ele não tem mais dificuldades. E muitos pastores se cobram em relação a isso. Nós temos a mesma humanidade. Pastores ficam doentes, pastores enfrentam dificuldades na criação dos seus filhos, pastores têm dificuldades financeiras. Tudo isso faz parte... E mais do que isso, né? Eu acho que também a questão de que pastores também têm problemas, sofrem coisas emocionais, né? Porque a gente muitas vezes fala assim, não, mas o pastor, por ele estar mais próximo de Deus, que é o que algumas pessoas acham também, né? Que o pastor ele tá mais próximo de Deus, ele também não pode ter algumas questões emocionais. Não pode se sentir triste às vezes. Outro ponto importante é que pastores acabam somatizando os problemas das pessoas. Tem algumas profissões, e colocando aqui nesse contexto, que você tem contato com as dores das pessoas constantemente. Você está lidando com uma parte das pessoas e como eu estou aqui reforçando, é muito prazeroso ser pastor, é muito feliz ser pastor. Sendo a vocação que você nasceu para ser, é um ambiente muito perfeito. No entanto, existe esse ambiente, você estar lidando com as dores das pessoas constantemente. Hoje nós estamos vendo esse surto aí de alguns pastores, ainda que seja uma minoria, mas pastores que se suicidam, pastores com depressão. E quando nós olhamos para isso, é porque pastores eles estão em contato com uma parte das pessoas que a maioria das pessoas não tem acesso. Então você vai sentar com alguém, essa pessoa vai te falar sobre a história dela, sobre a parte difícil da vida dela, e pastores estão constantemente em contato com isso. E dentro disso, muitas vezes o pastor ele não tem com quem compartilhar esses problemas que chegaram até ele. E aí isso somatiza dentro dele e se torna, né, algo maior. E um terceiro aspecto da vida pastoral é que existe uma exposição constante em relação ao pastor e a sua família. Isso faz com que o pastor se torne alvo da opinião de muitas pessoas. Existem pessoas que se tornam uma vitrine, e essa é a realidade da vida pastoral. E é preciso saber lidar com isso, para que também não se caia numa pressão desnecessária em relação a isso. Eu acredito, e o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Eu acredito que ser um padrão para as pessoas não deve ser algo pesado, ser um padrão de conduta, de caráter, muito pelo contrário, deve ser algo leve, que a gente encara com leveza. Daí entra o aspecto da vulnerabilidade. Não perder a sua essência, né? Permanecer sendo você, fazer aquilo que você
você foi chamado para ser, não deixando que as opiniões ou as críticas da pessoa de quem estão te vendo de fora possam afetar a sua vida e seu ministério. Um último ponto dentro desse contexto é porque a maioria dos pastores, ao contrário do que as pessoas pensam, eles enfrentam dificuldades financeiras. Eles não conseguem viver bem financeiramente falando. E isso também é um fator extremamente nocivo à vida de pastores. Porque se torna uma junção de coisas, né? Os pontos anteriores que nós citamos aqui e mais a questão financeira que nós sabemos que afeta qualquer família. E isso não é diferente para a família do pastor, né? E infelizmente as mídias muitas vezes soltam notícias que não são verdadeiras, né? De que pastores têm muito dinheiro e etc. E isso não é uma verdade. E é um fator que pode sim entrar como uma dificuldade dentro da vida do pastor. Muitos pastores se sentem condenados a ter uma vida que é escassa de recursos. Muitas vezes pela própria mentalidade deles e outras vezes pela mentalidade das suas comunidades. Infelizmente, tem muitas comunidades que não sabem honrar os seus pastores financeiramente falando. E pelo contrário, existem muitas comunidades que preferem e parece que se orgulham de ver os seus pastores tendo privações e dificuldades financeiras. Gente, nessa pauta é importante entender que não existe um culpado nesse contexto. É legal que a gente entenda que a figura pastoral é uma figura que Deus nos deu. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. E esse tempo que nós temos visto de coisas aparecendo na mídia e problemas com pastores é uma oportunidade para nós valorizarmos ainda mais os nossos pastores, nós orarmos pelos nossos pastores, colocá-los constantemente na nossa oração para que eles possam ser fortalecidos. E amar mais, né, os nossos pastores, porque muitas vezes a gente conta muito com os nossos pastores, mas nós não nos colocamos à disposição para que eles possam também contar conosco. Eu acho isso muito importante. E a gente quer terminar aqui dando 3 dicas para você que faz parte de uma igreja, de uma comunidade, o que você pode fazer em relação aos seus pastores. E a primeira dica é: seja mais generoso quando o assunto for pastor. Às vezes as pessoas elas são tão rápidas para estabelecer um julgamento, elas são tão rápidas para falar mal, e a gente pode ser o contraponto disso, sempre sendo generoso quando o assunto for pastor, ponderando, entendendo que por detrás de um título existe uma pessoa, por detrás de uma posição existe alguém. O segundo ponto é: valorize o cuidado e honra, né, com o seu pastor. A gente aqui é pastor e pelo fato de nós estarmos falando isso pode parecer que a gente quer algum reconhecimento por isso, mas não, nós estamos falando dos pastores em geral, né? Valorize o seu pastor, sabe? É tão genuíno do pastor socorrer alguém, estar ali com os ouvidos prontos para ouvir aquilo que você tem para falar, para te ajudar em oração, para se somar com você, com a sua família. Seja o mesmo para o seu pastor, sabe? Entregue-se por inteiro, dê sua generosidade a ele. E por último, encoraje o seu pastor. Uma palavra de vida, um elogio após um sermão, uma valorização no momento de uma conquista sua que você entende que passa pelo ambiente, você estar num contexto de alguém que está cuidando de você. Então encoraje o seu pastor, sempre tem uma palavra de encorajamento. Eu te digo, muitas vezes nós olhamos para o pastor e pensamos: o pastor já é alguém tão maduro, não vai mudar nada se eu liberar uma palavra de encorajamento. Mas eu afirmo a você que tem o poder de mudar muita coisa. Por hoje é isso, pessoal. Não esqueça de marcar o seu pastor aqui, comenta bastante, chama seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, não deixa para depois. Ativa o sininho para você receber vídeos fresquinhos assim que saírem. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!